e mesmo assentado, com toda reverência, ler a palavra de Deus no livro dos Provérbios, capítulo 1. Provérbios, capítulo 1, dos versículos 20 ao versículo 33. Eu peço que você acompanhe essa leitura que eu farei em voz alta. Provérbios, capítulo 1, versículos 20 a 33. A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta sua voz. Do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade, e vocês zombadores até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei, e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão, também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chega o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como um redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia. Então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Esse trecho do primeiro capítulo de Provérbios, como é típico do livro de Provérbios, ele personifica a sabedoria. Ele fala da sabedoria como se fosse uma pessoa que está andando por aí e chamando a atenção das pessoas ao seu redor para que ouçam o que ela tem a dizer. E ele descreve então a sabedoria andando pelas ruas, e como se ela anunciasse pelas ruas e dissesse: as ruas ainda é pouco, eu preciso anunciar mais. Então ela vai para as praças, porque ela vê que ali tem uma aglomeração de pessoas, e ela diz: venham, escutem o que eu tenho para dizer. Larguem a ingenuidade, larguem a tolice, larguem a vida rasa, a superficialidade, e venham ouvir as palavras de sabedoria. E parece que ela anda um pouco mais e diz: não, eu preciso ir além. As ruas me ouviram, as praças me ouviram, mas eu preciso ir num lugar alto, para que as pessoas que estejam longe, mesmo que não me vejam, possam ouvir a minha voz. Então ela sobe numa muralha, num muro alto, e proclama mais uma vez o seu conhecimento. Venham, escutem as palavras da sabedoria. Venham ouvir o que eu tenho a dizer. Venham e aprendam daquilo que eu tenho para compartilhar. Quem não quer viver uma vida tranquila? Quem não quer viver uma vida onde aparece uma situação complexa e você, sem pestanejar, diz: já sei o que tem que fazer. Isso aí é fácil. Eu já sei o que tem que fazer. É para lá e não é para cá. É ali e não é lá onde eu estava. É isso que eu tenho que comprar e não isso que eu tenho que comprar. É isso que eu tenho que vender e aquilo que eu não posso vender. É com essa pessoa que eu falo e com aquela que eu não preciso falar. Como seria bom se cada vez que surgisse uma encruzilhada na nossa vida, a gente não precisasse nem pensar muito, não perder algumas noites de sono, não se preocupar, nem imaginar uma ansiedade aparecendo ao nosso redor, no nosso coração, na nossa vida, não ficar preocupado com nada disso, porque a gente sabe: isso aí eu sei resolver tudo. O que nos concede esse tipo de conhecimento é a sabedoria. A sabedoria que nos leva a trazer prática, desenvolver o conhecimento. Muitas vezes a gente se dedica muito ao conhecimento. É muito da nossa cultura, inclusive presbiteriana, dedicar-se ao conhecimento. A gente estimula a leitura, o estudo da palavra, a leitura de literaturas paralelas à palavra de Deus, mas que falam sobre a palavra, explicam a palavra, e isso é maravilhoso, é riquíssimo. Mas isso pode ser muito pouco se a gente chega diante da vida e olha para uma montoeira de livros que tem ao nosso redor e diz: eu não sei nem o que fazer. Eu já li tanto sobre tudo, mas eu não faço ideia do que fazer. E quem nunca se viu um pouco nervoso, um pouco ansioso, um pouco preocupado, ou muito nervoso, muito ansioso, muito preocupado com uma situação da vida em que precisa tomar algum tipo de decisão, que precisa fazer alguma coisa, e olha para si mesmo e diz: eu não sei o que fazer. A sabedoria
está andando pelas ruas. Ela foi para as praças. Ela subiu um muro alto e está chamando a gente para buscar o conhecimento. A sabedoria aqui não é uma entidade, né? E se você lembra aí de uma mensagem que eu preguei sobre a sabedoria e a loucura, acredito que no ano passado, eu falei sobre isso. A sabedoria, ela é parte do caráter de Deus, uma característica do próprio Deus. A sabedoria que aparece aqui em Provérbios é como uma linha que costura toda a obra da criação. E ela expressa a beleza da sabedoria do próprio Deus, do conhecimento de Deus, da habilidosa mão do Senhor de criar todas as coisas com perfeição e com harmonia. E quando Ele nos convida a conhecer da sabedoria, Ele nos convida a conhecer o segredo de todas essas coisas que foram criadas, visíveis e invisíveis. O segredo de como lidar com os pensamentos que a gente não vê, mas que atormentam a nossa mente. Dos sentimentos que podem conturbar o nosso coração e a gente não consegue nem segurar, colocar dentro de um pote, guardar numa gaveta. Ou seja, desvendar o mistério de como lidar com a natureza, de como criar os animais, de como desenvolver as plantas, de colher um bom fruto de uma árvore frutífera. De como se relacionar com as pessoas, de como conversar com elas, de como lidar com o trabalho do dia a dia, como criar filhos, como ter um bom esposo, uma boa esposa, ou ser um bom esposo e uma boa esposa. A sabedoria de Deus permeia toda a obra da criação. E quando nós nos aproximamos da sabedoria, nós somos habilitados pelo poder de Deus a desenvolvermos uma boa vida, uma vida com qualidade, onde a gente consegue fazer boas decisões, porque a sabedoria toma conta do nosso coração. Mas eu quero voltar com você aqui para o texto, que chama a nossa atenção dizendo: até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? Até quando os zombadores terão prazer na zombaria e tolos odiarão o conhecimento? Chama a nossa atenção. Nós muitas vezes agimos como tolos, ingênuos, zombadores. Desprezamos a sabedoria. Assim como esse grupo que é destacado aqui, porque a sabedoria vem completamente disponível. Ela sai andando pelas ruas e ela mesma se dispõe a percorrer os caminhos para acessar as pessoas. E aí ela chama a atenção deles e diz: eu vou derramar sobre vocês o meu espírito e vou lhes dar a conhecer as minhas palavras. Veja que ela está disponível, pronta para compartilhar. Mas de repente parece que a figura muda, porque ela chega a dizer que vai zombar, rir e esperar, aguardar a morte das pessoas que ignoraram o seu conhecimento. Ela diz que essas pessoas negaram, rejeitaram o conhecimento da sabedoria, mas que na hora que a coisa apertou, na hora que a calamidade veio, que a angústia bateu, elas falaram: meu Deus, socorro, eu preciso de sabedoria. O que eu faço agora? Se identifica? Eu me identifico. Quantas vezes a gente quer que na hora do problema uma sabedoria venha dos céus assim e abra uma nuvem na nossa frente e venha um raio de luz muito forte, clareia a nossa mente, a gente sabe exatamente o que fazer naquele momento. O que esse capítulo de Provérbios está dizendo para a gente é que o conhecimento e a sabedoria de Deus, eles não são um download que você faz em alta velocidade, um livro que você compra, lê e rapidamente resolve os seus problemas. Mas a sabedoria é uma jornada que você abraça em caminhada de relacionamento com o Senhor. A sabedoria, ela não vem na hora da angústia, porque aqueles que são verdadeiramente sábios, que não são tolos, ingênuos e zombadores, eles caminham em sabedoria todos os dias, para que quando vem a calamidade, a angústia, o redemoinho, quando as coisas apertam, quando vem o desespero, ele não fica, ele não acha morada, porque uma caminhada de sabedoria já foi cultivada. E no momento da calamidade, a gente tem ao que recorrer. Aqui, a sabedoria não está se fazendo de difícil, charmosa, que quer dizer: quer saber, a hora que você chamar por mim também eu não vou, né? Birrenta. Não é isso. A ideia é a sabedoria dizendo: não adianta você clamar por mim na hora do desespero. Se enquanto eu sempre me pus disponível, você não ouviu a minha voz. Porque sabedoria não é uma coisa que brota do nada, mas como uma semente, ela precisa ser posta na terra, regada, cuidada, a quantidade de luz precisa ser acertada, o solo precisa ser bem tratado, água constantemente, e aí sim, ela vai frutificando na nossa vida. A sabedoria, ela faz parte de uma jornada, de uma caminhada que a gente traça
em busca do pleno conhecimento de Cristo, onde nós podemos provar de um conhecimento que transforma a nossa vida, que nos ajuda de verdade ao longo dos nossos dias. Se você vê que a sua vida não é fácil, se você vê que tem lutas e dificuldades, então inicie uma caminhada de sabedoria. Não para resolver os problemas de hoje, para amanhã, mas para resolver a sua vida como um todo diante do Senhor. O Senhor nos capacita com o seu poder ao pleno conhecimento de Cristo, para que nós tenhamos uma vida piedosa, uma vida cheia da sua presença, uma vida de verdadeira sabedoria. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria, versículo 32. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Antes de encerrar esse momento de devocional, eu quero fazer um destaque para o versículo 32, que mostra para a gente que, diferente do que se diz por aí, que a gente deve buscar os nossos prazeres e felicidades a todo custo, o sábio é aquele que faz o que precisa ser feito, porque os tolos são aqueles que morrem, porque estão sempre satisfeitos consigo mesmo. Eles buscam a sua própria satisfação a todo custo e não caminham uma jornada de sabedoria. Eles não querem pagar o preço de ser sábio, de escolher aquilo que às vezes é difícil, aquilo que não dá prazer, aquilo que não é o melhor no seu gosto pessoal, mas que é o melhor no longo prazo, na sua vida, na sociedade ao seu redor. Veja que se a gente for escolher só aquilo que a gente gosta, a gente vai comer mal, a gente vai se portar mal, muitos não vão nem trabalhar, vão falar, quer saber, se eu puder escolher não trabalhar, eu não vou trabalhar. Mas aquele que trabalha, que não trabalha, que também não coma. A Bíblia diz pra gente. A gente precisa fazer coisas que a gente às vezes não quer, não gosta. Acordar cedo, a gente precisa trabalhar bastante, a gente precisa comer uma comida saudável que às vezes não é do seu gosto e deixar de comer uma comida que não é boa. A gente precisa lutar contra as vontades da nossa carne, do nosso corpo, que muitas vezes são prazerosas, mas totalmente pecaminosas e desagradam ao Senhor. Somos convidados a uma jornada de sabedoria. Não um dia de sabedoria, não um momento de sabedoria, mas uma caminhada, uma relação de sabedoria com aquele que é o dono de toda a sabedoria. Isso a gente encontra no pleno conhecimento de Cristo. Que a gente se encontre seguro, tranquilo e sem temor do mal, porque andamos em sabedoria, porque andamos com o Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar mais uma vez com você e já orando, preparando o nosso coração para o tempo de ministração da ceia que nós vamos ter. Hoje nós temos a alegria de partilhar da mesa de Cristo, de tomar do suco e do pão e comer do pão, lembrando da morte do nosso Deus, nosso Senhor Jesus, até que Ele venha, partilhando do seu corpo, sendo nutrido por Ele. Nós temos a alegria de fazer isso como família da fé. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela sua palavra que fala conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor se dispõe em ministrar sabedoria sobre as nossas vidas. Como nós precisamos de sabedoria, Pai, para responder aos pequenos e grandes desafios ao nosso redor. E eles sempre aparecem, eles sempre surgem na nossa vida diária e muitas vezes nós vemos em angústia profunda, em desespero, em preocupação, ansiedade, porque não sabemos o que fazer. E muitas vezes isso é consequência de uma falta de caminhar em sabedoria, de cultivar uma jornada de sabedoria, falta de relacionamento com o Senhor, falta do conhecimento de Cristo. Nós investimos muito pouco, Pai querido, ainda na nossa vida com o Senhor. Precisamos de mais, precisamos buscar mais para viver uma vida melhor, para viver uma vida com o Senhor. E ainda que tenhamos que fazer coisas que não servem o nosso prazer, ainda que tenhamos que fazer escolhas que possam não trazer uma satisfação imediata, como a gente está tão mal acostumado a fazer, sabemos que as decisões que são tomadas na sabedoria do Senhor são sempre o melhor para nós, para a nossa vida, para a vida daqueles que nós amamos, para a igreja de Cristo, para o corpo de Cristo, para os perdidos também, ó Pai querido, para que eles possam ouvir a mensagem, que o Senhor realmente nos chacoalhe, nos tire da zona de conforto e nos coloque em uma jornada de sabedoria em direção ao Senhor Jesus, ao conhecimento pleno de Cristo, a uma vida de piedade, com virtude, fraternidade, amor, fé, com tudo aquilo que nós já lemos na sua palavra, que o Senhor nos concede pelo seu poder, pela sua graça. Nos sustenta, ó Deus, e ministra ao nosso coração constantemente. Nós oramos também agora, Pai querido, porque vamos participar da mesa do Senhor, vamos comer do pão, vamos beber do cálice, e não queremos fazer isso como um rito contínuo, simplesmente, como um hábito,
Mas queremos fazer isso entendendo o significado, entendendo que é um momento de lembrarmos daquilo que o Senhor já fez por nós, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Mas também de olharmos adiante e vermos que o Senhor um dia voltará para buscar aqueles que são seus. Mas provarmos ainda hoje da presença de Cristo que nos sustenta, que nos nutre. O pão é pão, o suco permanece sendo suco, mas ele nos lembra, eles nos mostram o corpo de Cristo que nos sustenta, o sangue de Cristo que nos lava de todo pecado e a vida em Cristo que nos dá propósito e nos faz firmes todos os dias para suportar as lutas e provações. Que o Senhor possa confirmar o propósito que o Senhor tem na vida de cada um de nós, na vida dessa igreja, e que possa nos fortalecer em fé, amor e união para permanecermos ligados ao Senhor, servindo ao Senhor com amor e com grande alegria. Fala conosco em nome de Jesus. Amém.